Graça e paz. E aí, preparados? Fiquei sabendo que o meu parceiro Saulo Ferreira veio aqui com vocês no encontro passado, né? Mês passado. Trago saudações do meu pastor Osmar, que é meu sogro. Só contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci em Guarulhos, meu pai também é de Guarulhos. Se converteu numa outra igreja em Guarulhos. Depois de alguns anos, conhecemos a comunidade da Graça. Na verdade, comunidade desde o CPP, né, pai? Meu pai frequentava o CPP na época. E aí inaugurou a igreja em Guarulhos. E lá ficamos 20 anos, por aí, né? E aí depois teve um tempo de afastamento, fui para a faculdade no interior de São Paulo, fazer medicina. E nessa volta, depois de alguns anos, conheci a Carla, filha do pastor Osmar. E aí, estamos casados há 6 anos, e agora ela está grávida. Hoje, exatamente hoje, ela está com 16 semanas, nosso primeiro filho. Não temos o nome ainda, mas estamos vivendo essa fase maravilhosa. E hoje aqui, eu vou trazer um tema para vocês, ele é 100% técnico. Não é espiritual, mas não deixa de ser espiritual, amém? Através desse tema que é técnico, para chocar, para dar um chacoalhão em vocês, tenho certeza que o Espírito Santo vai incomodar você em alguma questão, em alguma área da sua vida, principalmente da sua saúde, para você virar a chave e resolver o que tem aí para ser resolvido, amém? Então é um assunto técnico, dá a impressão, as primeiras fotos aqui, que eu estou vendendo o meu serviço para vocês, mas não é isso. Não é isso, tá? Eu só coloquei as fotos para ilustrar melhor aqui o que eu vou falar para vocês, beleza? Eu sou médico formado há 11 anos, formei no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, cidade de Fernandópolis. Trabalho aqui em São Paulo desde a formatura, fiz especialização em clínica médica, que é a medicina hospitalar, unidade de terapia intensiva, sala de emergência, trabalhei muitos anos no hospital, em alguns hospitais, e decidi migrar, né, dar um cavalo de pau aí na vida profissional, fui para a medicina do esporte. Mas quando eu falo medicina do esporte, tem pessoas que não entendem, né? Bom, a medicina do esporte atende a atleta? Não atende. Nosso público principal é o amador mesmo. Eu, você, quem tem mais interesse em emagrecimento, melhora da massa muscular, melhora da qualidade de vida. E depois fiz nutrologia também para complementar a medicina esportiva. E hoje tenho um consultório, uma clínica ali em Moema, na Avenida Ibirapuera. A Carla, minha esposa, é nutricionista, atende comigo lá. Já estamos há um bom tempo aí nessa área. Então, essa área aqui eu domino um pouco, por isso que eu trouxe algumas fotos, inclusive de pacientes meus, tá? Para ilustrar aqui. E o encontro, como o encontro é mais reservado, mais masculino, né? Fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então, o tema é simples. Faltam 340 dias. Dá um cutucão aí no seu irmão do lado. Faltam 340, fala para ele. Faltam 340 dias. Só isso. 1 ano, beleza? Falta um aninho aí. Então, hoje é dia 4, 5? 4 de abril. Então, no dia 4 de abril de 2026, vocês estarão diferentes. Amém? Porque só faltam 340 dias. Bora lá. Vou mostrar para vocês aqui que não é difícil, tá? Dá tempo e sobra, pode passar. Dá tempo e sobra. Pode passar? Vou mostrar aqui, ó, olha só. A ciência mostra, a medicina ela estuda, falando de emagrecimento mesmo, tá? O tema aqui hoje é esse aí, perder a pança, resolver a pança. A projeção de perda de peso em 2025, agora esse ano, né? A média de velocidade fisiológica de queima de gordura, principalmente gordura abdominal, é de 0,5 quilo por semana. 0,5 quilo por semana. Essa é a velocidade fisiológica normal. Então, esse gráfico aqui representa 1 ano. 80 quilos, você que está com 80 quilos agora.
No final, dia 4 de abril de 2026, 56 quilos de peso corporal. Ó que maravilha. Fácil, né? Bem fácil. Pode passar. Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, isso aqui significa uma redução de 30%. Então, você que pesa 100 quilos, no final aqui, daqui a um ano, 30 quilos de redução. É a velocidade fisiológica normal, isso, do corpo. Basta você obedecer às regras do jogo. É só seguir o Waze, que vai chegar no destino. Pode passar. É tão fácil que eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha isso. Uma menina, minha paciente, a Maíra. Aqui nessa foto, ela estava com aproximadamente 41% de gordura. A gente mensura através de um equipamento que se chama antropometria ou através da bioimpedância. 41% de gordura. Muita gordura abdominal, a tal da gordura visceral. Já estava com problema de colesterol, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, tomando medicamento para depressão, para ansiedade. Estava uma bola de neve a vida dela. Depois de um ano, essa foto, 20% de gordura. Então ela reduziu 14 quilos de gordura corporal. Daquela foto para aquela dentro de um ano. Então é possível. Próxima foto. Esse é o Maurílio, olha o tamanho do menino. Olha o tamanho do menino aqui, ó. Gordura visceral gritando, abdominal. Circunferência abdominal dele aqui estava dando 120 centímetros. Olha ele lá agora. Um ano depois, hein? A redução dele aí de peso corporal, 70 quilos. Ele perdeu um outro Maurílio, né? Ele reduziu, aqui ele estava com 140, 70 quilos. Então foi uma redução também, esse período foi maior, tá? Esse período aí deu 2 anos. O período todo deu 2 anos para ele chegar naquele estado atual ali. Aqui também, sofrendo com problema de colesterol, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estava lascado. E ele teve o start da mudança de estilo de vida quando ele foi fazer uma viagem em família, e aí o filho dele sentou no avião, e ele não conseguia sentar no avião, cara. Aí ele entrou em desespero, falou, cara, eu preciso mudar isso aqui. Que ele também estava numa bola de neve. Virou a chave, está lá ele o resultado, então é possível para todos nós. Próximo. Essa é uma outra paciente minha, aqui ela já tinha bastante massa muscular, um ritmo de treino já diferenciado, naquela foto ali muito mais magra e seca, pode passar. E esse é o Ricardo, também ali, muita gordura abdominal, visceral, todos os problemas envolvidos nisso, pré-diabético. E naquela outra foto, depois de... Só não gostei dessa sunga dele, hein, meu? Essa sunga tá estranha. Reduziu ali 21%. Não tá legal essa sunga aí. Aqui ele estava com 38, 21% de gordura. Ele reduziu 15 quilos de gordura também. Então é possível, beleza? Bora lá? Daqui a pouco eu vou falar as regras do jogo, hein? Então, lá na nossa igreja local, eu fiz essa mesma pregação lá, e Deus colocou muito forte no meu coração esse projeto aqui, ó, de eliminar 1.000 quilos em 340 dias. Por isso que eu falei que dá tempo. A igreja local inteira participando, nós já estamos em andamento com os processos, o projeto, para toda a igreja. E como eu recebi o convite do pastor Marcos, muito obrigado pelo convite, pastor, eu vou abrir também para vocês aqui o nosso projeto. Então, só quem está aqui hoje que pode participar, beleza? É privilégio de vocês. Coloca o QR Code aí na tela. Então já mira, tá aí o QR Code? Aí mira o seu celular para cá, faz a inscrição. Nós teremos encontros presenciais, poderemos fazer aqui também um dos encontros com especialistas na área, psicólogos, nutricionistas, inclusive se tem alguém aí da área da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, que possam colaborar com o projeto, dá um alô, me chama no final aí, tá? Totalmente gratuito, para melhorar o corpo mesmo, o templo do Espírito Santo, amém? Fizeram aí?
É um cadastro rápido, é e-mail, telefone, nome, bem rápido, simples. E todos nós vamos colaborar com 1 tonelada de redução de peso corporal, hein? 1.000 quilos. Beleza? Feito? Ainda não, né? Oportunidade única, hein, gente? Feito, né? Nada. Boa. Aí, uns 80% já foi. Beleza. Então, próximo. Vou falar aqui um pouco para vocês sobre o que é cura e o que é prevenção. Completamente distinto aqui o significado delas, tá? Completamente. Brutalmente distinto, diferente. Só que a maioria das pessoas, inclusive eu, você, nós estamos atrás da cura. A cura, ela dá ibope. Os holofotes da sociedade estão todos na cura. Nada na prevenção. Nada, quase nada. Prevenção não dá ibope. Prevenção de nada, né? Não dá ibope. O que dá ibope é a cura. Quero resolver o problema, mas e a prevenção? Só que a maioria das pessoas só tomam consciência de cura para prevenção quando acontece uma tragédia. Infelizmente, essa é a realidade, pelo menos lá no consultório. É tragédia mesmo. Câncer, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, infarto, para o cara tomar consciência, virar a chave na cabeça dele, para ele jogar o jogo da prevenção, que é um outro jogo, completamente diferente. A indústria farmacêutica, por exemplo, ela apoia o jogo da cura. É uma das indústrias mais ricas do planeta, né? Ela joga aqui em cima, não na prevenção, nunca na prevenção. Então, o nosso foco aqui é virar a chave de uma vez por todas para jogar o jogo da prevenção. Inclusive, pode mudar, inclusive na Bíblia, a Bíblia toda, ela fala mais de prevenção do que de cura. O Velho Testamento, os princípios, as leis, as regras, é muito mais sobre prevenção, sobre proteção, blindagem, do que cura. Certo? Próximo. E aqui tem a tal da obesidade abdominal, que eu falei em todos os casos nas fotos. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque isso aqui passou de pandemia já. É tão normal, né? Todos nós convivemos com pessoas que têm obesidade abdominal e é uma coisa relativizada. Só que, graças a Deus, a medicina encara isso hoje como patologia, como doença. Inclusive, tem até um Código Internacional de Doenças, o CID, da obesidade abdominal, que é a tal da gordura visceral, extremamente inflamatória, extremamente patológica, geradora de câncer e todas as doenças crônicas não transmissíveis, que mata 90% da população mundial. Só isso. 10% são doenças genéticas, são exceções, mas 90% vem muito dessa parada aqui, ó, obesidade abdominal. Então não estou falando do cara obeso, gordo, mórbido, não estou falando desse cara. Esse cara também merece cuidado. Mas eu estou falando da obesidade abdominal, que ela é relativizada completamente. Então, chegou em casa hoje, pede para a esposa medir a cintura, circunferência abdominal, maior que 90 centímetros em homens, já tem classificação patológica, já tem CID. É obesidade abdominal. É um fato, é um diagnóstico já. Então você precisa agir, jogar o jogo da prevenção. Pode passar. Eu vou falar da história aqui de um paciente. Vamos falar dos exames preventivos. O que são exames preventivos? Que fique bem claro aqui, tá? Eu não estou
não estou dizendo para você não procurar um exame preventivo, urologista, muito importante. Passou dos 40 anos, urologista uma vez por ano. Mulheres, ginecologistas e assim por diante. Não estou falando para você não procurar, mas não idolatre isso aqui. Eu sei que homem já não vai muito no médico, homem é mais relaxado que mulher, né? Mulher que é mais atenta a isso. Homem é bem relaxado. Eu falo por mim. Então, os exames preventivos, eles não são preventivos. Olha só que curioso. Apesar do nome, não é preventivo isso aqui, não. Isso aqui é para diagnóstico precoce. Por exemplo, foi no urologista, fez o PSA, exame de toque retal, identificou um cisto, um nódulo, câncer de próstata, hiperplasia de próstata, diagnóstico precoce. Pegou o diagnóstico no começo, isso é válido, é bom, porque facilita o tratamento. Porém, não é preventivo isso, apesar da nomenclatura. Então o cara fez o exame hoje, foi no urologista hoje, não deu nada no exame dele. Estou tranquilo. Ele só volta no urologista talvez daqui uns 2, 3 anos, e olhe lá. E o que ele fez para mudar a saúde dele nesses 2, 3 anos? Nada. Porque ele acha que esse exame aqui é preventivo. Não tenho nada, estou livre, vou viver minha vida. Vou continuar bebendo refrigerante, tomando refrigerante, comendo doce, açúcar e por aí vai. Então não é preventivo, tá? Que fique claro, ele é importante, mas isso aqui não é preventivo. Preventivo é a base, sono, exercício físico e alimentação saudável. Isso é preventivo. Próximo. Vou falar de um paciente muito querido. Olha que nome maravilhoso. Lei Divino Natal. É o nome dele. Meu paciente, já há 5 anos, me procurou por conta de uma tragédia na saúde dele. Ele estava com uma calcificação no fígado gravíssima, quase uma necrose do fígado. Necrose é quando o órgão está morrendo, falta sangue para aquele órgão, né? Para aquele sistema. Muito grave. E jovem, 40 e poucos anos de idade. Por quê? O que aconteceu com ele? Pode passar. Aí, ó o menino aqui, ó. Ele começou assim a situação. Ó. Não parece, infelizmente, eu não tenho a foto de perfil dele, né? Mas ele estava aí com 120 quilos, muita gordura corporal. É que não dá para ter noção nessa foto, mas muita gordura mesmo. Pode passar, com vários problemas emocionais. Com 23 anos, eu vou contar a história dele aqui para vocês entenderem. Com 23 anos de idade, ele estava sedentário, completamente comum. Quem não é sedentário com 23 anos? Quase todas as pessoas, os homens, né? Sedentário, tomava muita Coca-Cola e estava tudo bem. Vida que segue, vida normal. Nessa época, 1998, ele era trainee na Ericsson. Talvez um dos primeiros empregos dele. Começou ali a ganhar um pouco mais de dinheiro e vivendo a vida e galgando novos espaços. Pode passar. Aos 25 anos de idade, mergulhou no fast food, não dormia nada. Péssimo o sono dele, dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite, que infelizmente é a realidade aqui em São Paulo, né? Na grande São Paulo. Em 2000, o ano era 2000, ele era analista na Siemens. Então ele subiu o cargo, ganhando mais, fazendo faculdade à noite, muito ocupado, sem agenda. Então a parada dele era fast food e não dormia nada e estava tudo certo. No outro dia acordava bem, vida que segue. Não sente, né? Com 25 anos de idade o cara não sente nada. Pode passar. 27 anos de idade, mergulhou na bebida alcoólica. Sem perceber. Chegava em casa, e começou utilizando o álcool, a bebida alcoólica, como recreação. Vou dar uma relaxada aqui, tomar um cálice de vinho, uma dose de uísque, e por aí vai. Depois de um tempo, virou um hábito isso, né? O hábito é assim, aos poucos você vai instalando ele, construiu um hábito. Trabalhando muito, mergulhou no trabalho. Cara focado. O que ele faz, ele é intenso, até na bebida alcoólica. 2002, engenheiro formado, formou em engenharia. Pode passar. 33 anos de idade, muito estresse no trabalho, na vida pessoal, muita fritura,
crocância, alimentos palatáveis, maravilhosos, porque ele não tinha tempo. Ele era muito ocupado, o Natal era ocupado demais. 2002 era o ano, gerente na Siemens, galgando novos espaços. Pode passar. E, com 37 anos, 2008, ansiedade e compulsão alimentar. Começou a sofrer com transtorno de ansiedade. Procurou profissional na área, estava fazendo terapia, mas não estava consertando a base. Ele estava atrás de cura. Atrás de cura, não estava atrás de prevenção. Ansiedade cada vez pior. Pânico. Estava mal, cara. Ele teve um fenômeno aqui nessa época aqui, que se chama despersonalização. A personalidade dele muda completamente. O cara fala, pô, quem que sou eu? Ele perde a identidade dele, por conta da ansiedade. Problema grave. 2008, ele era diretor na Vision Box. Então, o cara estava cada vez mais importante, né? Profissionalmente falando, subindo. E a saúde dele ladeira abaixo. O bolso dele positivo e saúde negativa. Próximo. Olha ele por dentro aqui. Eu trouxe essa imagem. Olha o tamanho do tecido adiposo aqui, ó, da gordura. Olha a camada. Aqui dentro, essa gordura aqui marrom, ó, é a gordura visceral que eu falei para vocês, que vem da obesidade abdominal. Ela é extremamente patológica. Ele estava nesse estado aí e vida que segue. Pode passar. 41 anos de idade, gordura no fígado. Quem não tem gordura no fígado? Comum. Quase todos os colegas ali do trabalho. Só que ele, em 2016, o cara virou CEO na Vision Box. Pô, o cara era CEO na Vision Box. Então, merece. Eu mereço um lanche, eu mereço uma pizza, eu mereço chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, por aí vai. E não dormia nada, e sedentário, ansioso, uma bola de neve. Ele não... E seguindo a vida, gordura no fígado. Pode passar. 41 anos de idade. Olha só o fígado dele. Aqui é um fígado normal e ali é um fígado com esteatose hepática. Tomado de gordura. Tomado. Uma das gorduras mais patológicas que existem, tá? Geradora de câncer, doenças crônicas. Era esse estado aqui do Lei Divino Natal aos 41 anos de idade. Pode passar. 43 anos de idade. Calcificação no fígado. É gravíssimo isso aqui. Vocês não têm noção, é muito grave. Isso aqui é raro e muito grave. Ele teve uma falta de ar, estava no sofá assistindo televisão, final de semana, falta de ar, do nada. Foi pronto-socorro, tomografia, calcificação do fígado, gravíssimo isso aqui. Quase uma necrose. O ano era 2018, ainda CEO, ele já era CEO no grupo Stefanini, que é gigantesca essa empresa, né? Mas o cara estava mal. Pode passar. Olha aí a imagem, ó, da tomografia dele. Essa aqui, aquela imagem branca ali, é a calcificação do fígado dele. Estava detonado. Muito risco de vida mesmo, muito. Pode passar. Aí o médico do pronto-socorro, olha só o estado do fígado. Aqui é um fígado normal, fígado com necrose. Pode passar. Aí o médico do pronto-socorro falou para ele, ô Natal, pode passar. Seu destino são duas opções que você tem. Ou você interna agora, interna hoje, ou é velório. Não tem outra escolha, são essas duas escolhas. Qual você quer? Porque ele estava querendo vazar do hospital para trabalhar. Trabalhando 14, 16 horas por dia, ele não estava afim de ficar internado, não. Ele estava bem, só estava com uma falta de ar, mas o médico tinha diagnosticado calcificação do fígado. Velório ou internação. E o médico ainda falou para ele, né? Na época ele me contou isso, o médico falou, se você morrer, eu vou no seu velório ainda. Vou visitar você lá no seu velório. Aí ele tomou um choque, tragédia. Pode passar. Aí ele aí, ó, aqui ele já estava com 45 quilos a menos de gordura corporal. Foi recente essa foto, foi agora em dezembro de 2023 foi essa foto. Então ele aí, super saudável, jovem, fígado dele zerado, pode passar. Aí aos 47 anos ele decidiu mudar, né, depois dessa longa história aí, mudar o estilo de vida dele. Me procurou, eu conheci ele nessa época, pode passar.
E a fé? Onde está a fé nisso tudo, né? E ele, esse cara aí, o Natal, ele sempre me falava assim, o cortisol é um exame que a gente dosa no sangue para verificar nível de estresse. É um exame relacionado a estresse. O cortisol desse cara, com tudo isso, era 12, 14, cortisol super tranquilo. Nada de estresse. Eu perguntava, meu, Natal, como é que você consegue, cara, trabalhando tudo isso, não dorme nada, e o cortisol 12? Não, como que pode isso? Ele, doutor, eu sou blindado, sou espiritualmente blindado. Nessa época ele era pai de santo. Ele era pai de santo. E a fé? Aí ele sempre falava, eu sou blindado, sou um cara espiritualizado, nada me atinge. Foi aonde veio o diagnóstico de calcificação no fígado dele. Onde está a fé? Pode passar. Tem um texto muito manjado por nós, Tiago 2,17. Pode colocar aí na tela já, pode passar. Que é esse texto aí, ó. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Não tem obras, não tem fé. Está morta. E a gente transfere isso também para a saúde corporal física. Por que não? Pode passar. Eu desenvolvi uma fórmula aqui, diferente. O que é fé aqui, né? Com esse versículo? É o processo de santificação vezes corpo, alma e espírito. Porque a gente, nós crentes, né? Que eu acho que é a grande maioria aqui, a gente fica aqui, ó. A gente fica no espírito, né? O tempo inteiro. Espiritualiza tudo, tudo é Bíblia, tudo. Fica aqui, ó. Alma mais ou menos, cuida mais ou menos, corpo que se lasque. É bem isso aí mesmo. E o que é a santificação, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, não é a perfeição. A santificação é um processo de melhora contínua. Isso que é santificação. Para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Beleza? Então, santificação também no corpo, na alma e no espírito. O corpo não separa dali. Você não é alma e espírito, você é um ser tricótomo. Corpo, alma e espírito. Habitamos num corpo. Certo? Inclusive é o templo do Espírito Santo, né? Então a fé é isso aqui. E eu falava isso aqui para o Natal. Eu explicava, Natal, mas tem que cuidar do corpo, que ele ficava só no espírito ali, né? Corpo, alma e espírito. E aí virou a chave, pode passar. Virou a chave de uma vez por todas, e aí, como que eu explicava isso na prática para ele? Esse aqui é o coração, hein, da mensagem, pode passar. Se quiserem tirar foto aí. Alimentação. Natal é o seguinte, você precisa ingerir mais fibras, menos açúcar e mais água na sua rotina. Coisa simples, não complica. Fibras, pelo menos 50% do seu prato, metade do prato, legumes, verduras e folhas. Beleza? É isso aí a regra. Não precisa pesar o alimento, não precisa comer de 3 em 3 horas. Metade do prato, legumes, verduras e folhas. Menos açúcar, então, é menos ali, mas o ideal é elimine açúcar da rotina. Corta. Nós não precisamos de açúcar, Natal. Esquece. E mais água. A regra da água ali também fácil, 300 ml, um copo, né? Todas as vezes que utilizar o banheiro. Foi no banheiro, toma um copo de água. Para quem quer uma conta mais precisa, a gente utiliza de 35 a 40 ml por quilo de peso. Se você tem 100 quilos, 3,5 litros, 3.500 ml por dia. Essa é a conta normal de água, necessidade diária. Pode passar. Exercício físico. Tem que ser muito fácil, para ele que estava começando, saindo do sedentarismo. Menos tempo possível de prática e mais disciplina. Mais fácil. Faça o mais acessível e o mais leve. Está com preguiça, sabe que vai ser um obstáculo ir até a academia, trânsito, carro, chuva, distância, tempo, agenda, coloca um tênis e sai caminhando. Você já vai resolver 70% da sua saúde. Coloca um tênis e caminha na rua da sua casa mesmo. 20, 30 minutos. É melhor do que um tempo maior, tá? É burrice aumentar o tempo. Vou no parque
todo sábado pela manhã e faço 2 horas, não é burrice isso aí. E o resto dos dias? Precisa ter disciplina ali, ó, compromisso. Repetição é prioridade. E outra, só constrói hábito com repetição. Então é melhor um período menor, 30, 20 minutos diariamente, para você construir o hábito, beleza? E mais disciplina. Tem que ter agenda, tem que ter agenda. A gente coloca na agenda tudo e não coloca isso aqui, que é o mais importante. Coloca na agenda. Você não toma banho, toma café, escova os dentes, leitura da palavra, entra isso aí também na agenda. Tem que ter agenda. Pode passar. E o sono. Simples também, mais rotina de sono, um horário fixo, padronizado. Os bebês fazem isso, né? As crianças. Tem o horário ali das 7 horas da noite, ninguém avisa, o bebê já dorme. É o período fisiológico do corpo. O certo seria no pôr do sol, é um sonho. Para mim isso aqui é um sonho. Parece que inalcançável. Mas menos telas, eliminar telas pelo menos 60 minutos antes de deitar na cama. Porque a tela branca do celular, ela emite uma luz branca, azul na verdade, que inibe a melatonina cerebral. Então dificulta o reparo e a qualidade do sono isso. Muito. Faz esse teste aqui hoje. Deixa o celular no outro ambiente da casa. Aproveita que hoje é sexta, quem não trabalha amanhã, não precisa do despertador. Deixa o celular lá na sala, outro ambiente, e dorme sem o celular do lado. Experimenta aí, depois me conta. E depois compra um despertador analógico. Não precisa do celular ali para despertador, né? Por conta dessa bendita tela. Mais conforto. Então, luzes apagadas totalmente. Sabe aquela luz bem pequenininha vermelha da televisão, ar-condicionado? Aquilo atrapalha o sono, tá? Parece que não, mas atrapalha. Então, você que dorme com a televisão ligada, aí, meu amigo, aí você está na roça. Luzes apagadas, temperatura equilibrada, ou seja, ar-condicionado, na temperatura que está fazendo em São Paulo, hoje em dia é necessidade, não é conforto mais, né? E a ciência comprova que quanto mais frio o ambiente, melhor é o reparo do sono. Seu sono é outro. Conforto máximo. Se tem um ambiente que você precisa investir na sua casa, é o seu quarto e a sua cama. Prioriza. Não é a churrasqueira, a cozinha. Não é esse ambiente, é o seu quarto. Essa é a sua prioridade de investimento. Certo? Homens gostam de investir na churrasqueira, né? Pode passar. Então, 50 anos de idade, Natal estava feliz, magro, saudável e com o fígado zerado, limpo. Ele tem até hoje a cicatriz da calcificação, ele tem até hoje. A gente faz a tomografia periódica e sempre aparece a calcificação lá. Mas os marcadores metabólicos, exame de sangue, laboratorial, zerado. Zerado porque ele realmente mudou e hoje ele joga o jogo da prevenção. Ele desenvolveu até gordofobia. Ele tem medo de ficar gordo. 2024 é o ano, foi agora que eu encontrei ele a última vez, dezembro de 2024. Ele virou presidente global da Stefanini, o cara está voando baixo, faixa preta no jiu-jitsu. E aí ele fala que hoje ele não se apresenta mais como empresário, como CEO, ele se apresenta assim: e aí, tudo bem? Eu sou Natal, faixa preta em jiu-jitsu. Ele demorou essa faixa preta dele aí 5 anos, desde quando ele começou a melhora. O Gil ajudou muito ele, muito mesmo, a melhora total dele de saúde. E hoje ele é faixa preta, super disciplinado, tudo que ele faz é com muita intensidade. Esse é o Natal. Pode passar. Olha ele aí, ó. Olha o cara tá bem pra caramba. Ó. Essa foto aí ele tirou agora em dezembro, na lua de mel dele. Casou, saiu de lua de mel, casou velho, né? O cara precisou investir muitos anos na carreira, casou velho. E zerado ali de gordura, tá bem, super forte, disciplinado, inclusive treinando na lua de mel dele. Virou um hábito, né? Virou hábito, acabou. Não é mais esforço. Não tem mais esforço nesse jogo aqui. Para você que não está nesse jogo da prevenção, é muito esforço mesmo. Para tirar o foguete do chão, é esforço. É desconfortável, mas hoje olha aí o resultado. 0 esforço. Faz isso com a maior alegria. Pode passar. E aqui a mensagem final aqui para vocês é isso aqui, ó. Só existem 2 dores. Só isso aqui. São 2 escolhas. Para tudo, tá?
Isso aqui se encaixa vida financeira, profissional, saúde, tudo. Empreendedorismo. Ou você vai para a disciplina, ou daqui a um tempo, arrependimento. É isso aqui. Só que a disciplina, ela pesa gramas agora. É 1 grama por dia. É difícil. Acorda cedo, vai treinar, jejum, café, leitura da palavra. É gramas. Vai indo, vai indo. Para não chegar ali no arrependimento, né? Que quando vem o arrependimento, a tragédia, principalmente na área da saúde, pesa toneladas. Não sei se você tem algum familiar aí com câncer, fazendo algum tratamento, você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando, o que significa essas toneladas ali. Aí depois não tem jeito, aí tem que procurar a cura mesmo, divina, né? Mas Deus nos deu tudo aqui, amados. Ó. Deus nos deu aqui um corpo maravilhoso, perfeito. Basta manter ele saudável, com tudo aquilo que eu falei. Certo? Eu vou soltar eu não sei, cadê o pastor Marcos? Está aqui? Vou soltar um vídeo aqui dele, depois eu queria fazer um período mais descontraído de perguntas e respostas, pode ser? Algumas perguntas aí da área da saúde, tá? No geral, para a gente fazer um período mais tranquilo aqui, mais livre. Pode soltar. Esse aqui é o Natal, vocês vão conhecer ele agora, e ele vai contar um pouco da história dele para vocês, o testemunho dele. Ah, detalhe, desculpa, esqueci de falar. Esse cara aqui, lembra que eu falei que ele era pai de santo, se apoiava, achava que era espiritualizado? Então, aquela última foto dele ali comigo, ele entrou no consultório e falou, tem uma novidade para você, cara. Eu virei filho amado de Deus. Se converteu. Agora, ele se converteu em outubro de 2024. O batismo dele foi em dezembro de 2024, agora. Fresquinho. Por isso que eu trouxe a história dele aqui. E nesse vídeo ele faz questão de contar o testemunho da conversão dele. Se converteu, está frequentando ali uma comunidade, uma igreja, está envolvido no corpo de Cristo. Pode soltar. Quem tem o dom da revelação aí? Profissional, é bem interessante. Olá, graça e paz a todos. Eu estou aqui hoje para fazer um testemunho a pedido do Dr. Felipe Yengo sobre um pouquinho sobre a minha trajetória, como é que eu fiz toda uma transformação, que eu queria compartilhar um pouquinho, graças a Deus, com todos vocês. A minha trajetória profissional é bem interessante. Começo a trabalhar com 20 anos de idade. Com 26 passo a ser gerente de uma empresa. Com 32 diretor e 37 presidente de uma empresa. Isso é muito rápido, é um momento assim, muito interessante que muita gente almeja. Mas na prática aconteceu que eu não estava preparado para tudo isso. E eu comecei muito jovem. Então, em 17 anos, eu saio de uma posição de dia a dia, de operações, para uma liderança de uma empresa mundial e global. Então, isso trouxe muitos impactos. E o primeiro impacto grande que eu queria comentar com vocês é sobre a minha saúde. Então, muito rapidamente, quando tinha por volta dos meus 34 anos, quando eu estava como diretor de uma empresa multinacional, eu cheguei ao meu pior momento com 120 quilos. Onde Deus me mostrou o caminho naquele momento que eu senti uma falta de ar, isso em 2014, e a partir desse momento eu fui ao médico para me cuidar. Eu queria fazer um adendo aqui que eu não cuidava da minha vida espiritual nesse momento, então eu estava muito focado na vida material. E quando aconteceu isso e eu fui ao médico, eu comecei a me cuidar. Foi um processo basicamente de 10 anos, onde eu passo por várias transformações. E, obviamente, uma transformação muito importante que foi trazer Deus para o meu caminho. E isso fez toda a diferença em todo esse processo. Então, eu passo de 120 quilos, hoje eu tenho 84 quilos, faço acompanhamento médico com o Dr. Felipe, e onde eu tenho várias atividades físicas. Então, eu começo o meu dia muito cedo, às 6 da manhã, fazendo musculação, tomo meu café da manhã.
Depois vou trabalhar o dia todo e no final do dia eu vou, ou à noite, que são mais ou menos por volta das 8h30, eu vou fazer jiu-jitsu, que é o que eu gosto muito, né? E com tudo isso, toda essa disciplina, uma coisa que eu sentia falta na minha vida era a questão espiritual. Quando eu conheci a minha esposa, que é a Roberta, ela me apresentou Jesus. Como ela me apresentou Jesus? Ela me levou para uma igreja. A igreja se chama Igreja Batista da Graça, ela fica na Zona Leste. E com isso, eu comecei a acompanhar, a viver. Então, além de eu cuidar de toda a minha parte física, mental, eu comecei a cuidar da minha parte espiritual. Graças a Deus, em outubro do último ano, eu fui batizado nas águas, que foi uma sensação incrível receber Jesus Cristo na minha vida. Hoje, estou casado com a Roberta, a gente casou no último final de semana. E graças a Deus, hoje eu tenho uma vida super equilibrada, treino todos os dias, sou líder de uma empresa, mas o mais importante, eu tenho Deus em primeiro lugar e uma esposa que me apoia em tudo. Então esse é um testemunho muito rápido, breve, espero que todos aproveitem e fiquem com Deus. Aí, é isso, gente. Tá fácil? Tá difícil? Vocês estão meio desanimados, meio... Acho que vai ter churrasco aí hoje, né? Hoje está liberado, hoje pode, né? Porque hoje é o dia do lixo, entendeu? Tem uma refeição livre na semana, então hoje pode. Bora fazer um momento aí de perguntas e respostas, rápido? Vai precisar de microfone, pronto. Obrigado, Ismael. Só para ficar mais Boa fácil. Noite. Boa noite. 10 anos atrás, eu era um corredor amador, né? E eu estava com 66 quilos. Só que minha vida mudou radicalmente, perdi um sócio, separei, enfim, parei de correr. Hoje eu estou com 73. Mas minha pergunta é a seguinte, e eu corria bastante, meu tempo na Praia de Santos, né, na corrida de Santos, 10 quilômetros, era meu melhor tempo, eu fazia em 45 minutos, 10 quilômetros. E minha pergunta é a seguinte, só correr seria o suficiente para perder esse peso? Porque eu perdia peso e não fechei a boca, não. Só perdi muito peso. Só que agora já voltei, né, para 73. Naquela época? Naquela época. Isso há quanto tempo atrás? Uns 12, mais ou menos. O senhor corria bem, dava 4,5 de pace? Na Praia de Santos, né, que é no nível do mar. Nossa, bom. Um detalhe também, quando eu fazia 25 quilômetros em Ilhabela, que lá tinha muita montanha, muito desnível, eu tinha muitas cãibras na perna, que teve uma vez que eu tive que vir arrastado. E não era falta de banana, nada, porque eu comia mais banana que macaco, mas eu tinha muita cãibra. E não resolvi esse problema de cãibra, mas no nível do mar era meu melhor tempo. Essa corrida aí, nesse pace, ela é praticamente um HIIT, ela não chega a ser nenhum aeróbico, porque é tanta intensidade, 4,5 até 5 de pace, que você prioriza queima de gordura mesmo, desse pace daquela época. Certo. Agora, é claro, qual que é o foco aí? É possível, com certeza é possível, é que agora a realidade é um pouco diferente para começar, começa mais lento, devagar, até instalar o hábito, começa com caminhada, vai indo, a coisa vai indo, vai fluindo. Mas o seu corpo responde sim. Porém, agora, com mais idade, eu não sei se você já fez exames, já tem acompanhamento. Sim. Tem que ver nível de insulina, hemoglobina glicada, hormônio, que hoje é muito importante, para restabelecer níveis, para ter um parâmetro basal ali para o seu corpo começar a queimar com mais facilidade. Porque, senão, se você não faz isso na sua idade, é complexo. O obstáculo ele é maior e a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Por coisas básicas. Por exemplo, reposição de vitamina B12, magnésio. O que mais dá cãibra é magnésio, não é potássio. Todo mundo acha que é o potássio da banana, mas não é. Magnésio que vem muito da hidratação. Gatorade, por exemplo, ele resolve cãibra, mais que banana. Então, magnésio, hormônio, por aí vai. Aí resolveu a base, a coisa flui, o corpo consegue reagir sim. Ok, obrigado. Doutor. Reage sim.
Vou aproveitar aqui do lado. Bora. Por coincidência, eu conheço o Natal. A gente fez Ah, alguns mesmo? trabalhos juntos. Estava até comentando com o João, estou mandando a foto que eu bati Você tá aqui. brincando, sério? Por coincidência. Você já né? conhece ele faz tempo? Dá uns 10 Olha anos, que mas a legal. gente não é amigo pessoal, mas a gente Ah. fez trabalho junto dentro do cooperativismo. A Stefanini é uma empresa de tecnologia, desenvolve Isso. software, sistemas e Isso tal. mesmo. Né? Então, Nossa, que legal. é bem bacana. Mas a minha pergunta é o seguinte: esse processo todo, ele deve ter, claro, suas diferenças quando você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade. Eu estou com um nutrólogo acompanhando, que eu gosto de fazer exercício tudo, mas eu ando pensando na questão de reposição hormonal. Então, eu queria saber a tua opinião sobre a reposição hormonal para o homem. É fantástica. Fantástica. Infelizmente, a medicina ela ainda tem muitos tabus em relação à reposição hormonal, né? A medicina tradicional, os médicos mais de especialidades mais tradicionais, tem muito tabu ainda. Mas ela tem muito apoio na ciência, a reposição, não provoca câncer, né? Ao contrário do que a medicina pregava muitos anos atrás. Ela, inclusive, rejuvenesce as células, que isso é proteção para doenças crônicas e câncer, né? Então, se você tem essa... Se o médico faz o diagnóstico correto e prescreve, é super bem-vindo. Super bem-vindo. O Natal, ele usa. É muito bom. Tem até, eu vi uma pregação esses dias de um pastor, ele falando assim, eu estou resolvendo um monte de problema de gabinete com um Durateston. Não é com oração. E resolve, porque muda a disposição mental, é outra coisa, é outra vida, entendeu? O hormônio baixo é difícil, não é fácil, não. Então, super bem-vindo. Com certeza. Boa noite. Boa, graça e paz. Eu tenho artrose no joelho e na lombar, na cervical. Então, o que é indicado para esse tipo de problema com relação a exercício? A exercício, musculação. Melhor ferramenta que existe. Musculação, porque a musculatura ela estabiliza todas as articulações. Uma musculatura desenvolvida, né? Não estou falando de halterofilismo, fisiculturismo, não. Mas desenvolvimento muscular, com carga. Musculação é carga, tem que ter carga. Tem que ter carga, tem que ter progressão de carga. Senão não é musculação, né? Aí é um outro tipo de exercício. Mas para a estabilidade articular, inclusive para aumentar, por exemplo, a artrose de articulação, quadril, qualquer outra articulação, para você aumentar o líquido sinovial, que é o que faz a graxa. É a graxa da dobradiça. Musculação. A musculação é incrível para isso. Ela estimula o aumento desse líquido. Então, facilita muito até o tratamento da artrose. Muito. É claro que tem níveis que já é mais complexo, né? Mas ajuda a melhorar a sintomatologia. A dor, muito, reduz bastante. Musculação ajuda muito. E a suplementação, aí vai creatina, proteína adequada. Aí tem todo um cálculo personalizado para você. Mais alguém aí? Lá no fundo. Boa noite. Boa noite. Eu queria mais um conselho, eu acho que para todos, né? Como que a gente pode... Nós, como homens, temos muito essa responsabilidade de trazer a provisão para o lar e tudo mais. Então, a gente está muito mais fadado a pensar mais no profissional, até homens que têm filhos pequenos, ou alguém na faculdade tem que bancar as contas. Como que a gente pode criar esse equilíbrio, né, da forma que Nadal fez, o conselho que você dá que ele fez, para a gente trazer esse equilíbrio para a nossa vida, para realmente começar esse primeiro passo e mudar esses hábitos? É uma bem simples, dizer não. Dizer não. Essa é a regra ouro da produtividade, né? Os caras vendem curso de produtividade e tal, um monte de coach aí vendendo. Mas, no resumo, o que é a produtividade? É dizer não. Dizer não para as coisas que não interessam mesmo. Porque os compromissos hoje, a agenda, ela engole a gente. Ela engole mesmo, literalmente.
Então é dizer não para o que não interessa, entendeu? Priorizar o que importa, saúde, família, Deus, e dizer não para as outras coisas. Não tem, porque 24 horas é para todos nós, né? Senão não vai, não funciona, entendeu? Priorizar, é claro. Juntando com a resposta que eu dei para ele, quando você tem um ajuste metabólico adequado, isso não é difícil. Ajuste hormonal, ajuste de vitaminas, minerais, isso já aumenta a sua produtividade, naturalmente. E você consegue despertar mais cedo, é incrível. A reposição hormonal ela faz isso, ela deixa mais a gente em alerta, que é o efeito de androgenização, que é a masculinização. O homem, naturalmente, dorme menos que a mulher. E quando você tem esse nível ajustado, você desperta mais cedo com facilidade. Aí você joga a sua agenda toda para amanhã. Então, o exercício físico é o primeiro do dia, porque tem o disparo de dopamina e serotonina. Inclusive, o próprio exercício e a devocional, o tempo com Deus, colabora com o dia inteiro. É incrível. Você fica muito mais eficiente e produtivo com essa mudança. Mas não é fácil começar, hein? Hã? Muito, muito. A libido melhora incrivelmente. É o que resolve muitos casamentos, inclusive, viu? Muitos casamentos. Boa noite, Boa doutor. noite. Graça e paz. Obrigado pela palestra que o senhor está dando para nós. Bom, meu nome é Washington. Eu gostaria de saber, eu tenho problemas com cartilagem nos meus joelhos. Eu gostaria de saber o que nós podemos fazer em questão de alimentação. Eu sei que a perda de peso ela é prioritária, ela é algo fundamental. Então, até pouco tempo atrás, eu cheguei a pesar 135 quilos e eu tenho 1,84 m de altura. Então, aí eu comecei a fazer judô, beleza. Dali 3 meses, eu já estava com 107 quilos, sem fazer nenhum tipo de suplementação, nada disso. Só que aí me apareceu 2 hérnias de disco, uma na cervical e uma na L4, L5. Bom, aí eu conheci os irmãos aqui da igreja, e aí me despertou a vontade de andar de bike, bike de estrada, speed, e comecei a pegar gosto. Só que começou o joelho parecendo que está faltando óleo, muita dor, inchaço, e eu já estava com menos peso do que anteriormente. Qual tipo de alimentação? Porque a gente sabe que a questão da cartilagem ela não nasce mais. Você nasce quando Deus te produz, você tem lá a sua dose, mas depois que você perde, é somente através de medicamentos ou existem alimentos que corroboram para que a questão volte a melhorar a questão da cartilagem, doutor? Proteína. Proteína é a principal, porque todo o anexo, pele, cartilagem, ligamento, tendão, vem de proteína. A formação básica dessas estruturas anatômicas é proteína. Então, a proteína ajustada na alimentação, que não é só almoço e janta, isso não dá. Para bater meta de proteína fisiológico que a gente precisa, tem uma conta, tem uma coisa mais personalizada. Mas é proteína. Quem tem dificuldade, quem não tem tempo na agenda, o mais fácil, o whey protein. À tarde, no lanche da tarde. Se você não consome nenhuma proteína no café da manhã, ovo, queijo, algum tipo de proteína, o whey protein no café da manhã também. Já ajuda muito na produção ali, na lubrificação, na proteção da cartilagem. Mas o mais importante que isso é que você perguntou sobre o alimento. O mais importante é o fortalecimento. Saiu um estudo agora recente, australiano. Quem tem a perna mais forte tem maior proteção, tem 98 vezes mais proteção contra o Alzheimer, inclusive.
e também doenças osteoarticulares, artrose, por aí vai. Então, fortalecimento de membro inferior, para o seu caso, é muito importante. Que acaba caindo na musculação, assim, quase tudo ela resolve. Também, exatamente. Ô Felipe, pelo horário, vamos pegar mais 2 ou 3 aqui. Bora, que já bora. levantado a mão, Aí a gente encerra aí. Fica à vontade aí, pessoal. O Felipe. Oi. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade, até usando, né, todas essas informações aqui. Por que seria, né, uma opinião aí, né, sua? Por que toda a medicina mais acessível, acho que para a grande maioria, trabalha sempre alegando que as taxas, você está aqui, né, seja do hormônio, seja de um índice de outros exames, tá a taxa daqui e aqui, você está aqui abaixo do meio e está tudo bem. Tipo assim, realmente existe, tem que ir para uma outra direção de medicina, buscar médicos que hoje em dia não acessam mais, não se colocam mais a dispor dos convênios, né, do acesso da população, e buscar médicos que realmente vão pegar e elevar as taxas de hormônio, taxas de, sei lá, não sei se eu fui claro, mas... Sim, é o valor de referência de exame, né? A medicina ela utiliza muito o valor de referência como padrão para direcionar tratamento. Só que hoje a gente sabe que já aconteceram muitas manipulações nisso aí. Muitas. Tanto é que quando a gente não obedece às taxas de valor de referência, funciona pra caramba. Por exemplo, o exemplo clássico, B12. Vitamina B12 lá, está acima de 200, está normal. 200 é péssimo de B12. Tem que estar lá perto de 1000 a B12. Esse seria o normal dela. Então, hoje a gente sabe que a própria, eu falei da indústria farmacêutica, né? Eles manipulam muito, inclusive a própria ciência, os caras manipulam a ciência, os estudos, para favorecer a indústria farmacêutica, porque depois vem o remedinho, né? O cara vai ter o problema lá na frente e a solução já está pronta. É a história do antivírus lá, do computador. O cara cria o vírus para vender o antivírus. É mais ou menos isso. É assim que funciona, infelizmente. Parece que não, mas é assim que funciona. Então, os valores de referência de exame, eles não são parâmetro, tá? Eu não utilizo. Você citou uma coisa importante. Os médicos de plano de saúde, não é que eles têm ele é um médico ruim, ele tem culpa. Não. É porque a escolha que ele fez, atender plano de saúde, que eu sei que ajuda muitas pessoas, né, que passam pelo plano, não favorece esse tipo de análise, porque é uma abordagem que ela demanda muita atenção e riqueza de detalhes. Então, não é uma consulta de 15 minutos que vai resolver isso. Então, às vezes, o médico até sabe que daria certo para você, mas ele não vai te dar essa atenção porque não dá tempo. Porque o jogo dele é volume, entendeu? Não é qualidade. Médico de plano de saúde. Então, fica a dica aí, porque é difícil. É difícil. O médico, ele perde poder de prescrição, não dá tempo. Não dá tempo para ele ganhar. O plano de saúde paga, um plano top, Porto Seguro, Bradesco top, paga R$60 a consulta. Ele não vai fazer uma consulta de 1h30, 2 horas, que seria o tempo mínimo necessário para esse tipo de cuidado. Porque depois tem todo um cuidado pós, né? Você vai usar a dose, aí pode dar algum problema, ele tem que corrigir, ele não vai dar esse tipo de apoio. Por isso que é muito difícil no plano de saúde. Aí é mais o básico mesmo, entendeu? É bem difícil. Boa noite, Felipe. Boa noite. 6 horas de sono são suficiente e deixar de jantar à noite é ideal? É muito individual isso. Sabe por quê? Tem pessoas que naturalmente dormem 5 horas por noite e acordam pulando da cama. Tem esses loucos aí. Esse cara aí, o Natal, é um deles. Ele sempre foi assim. Sono mais curto, mas é o habitual do corpo dele, é fisiológico. Tem alguns caras que têm cortisol mais elevado. Alguns parâmetros que facilitam isso, que não é a maioria, isso é a minoria. Inclusive, esses caras que produzem muito no mundo corporativo são esses caras aí do sono pequeno, sono curto. Só que eles não sofrem.
Mas a média populacional é de 7 a 8 horas de sono por noite. Tem um aplicativo muito bom, Sleep Cycle. Já viram ele? Muito bom. Tem a versão free, gratuita dele. É muito interessante esse aplicativo. Por quê? Ele já tem uma inteligência artificial nele. Você deixa ele ao lado da cama com o microfone ligado, lá autoriza o microfone, ele faz todo o registro da sua respiração e movimentos do sono. E ele aprende, a IA deles, né, aprende como que é o seu sono. E aí ele tem um despertador natural dentro do aplicativo, é muito interessante. E aí ele começa, esse despertador natural, a aumentar o volume, ele começa com o volume lá embaixo e ele vai aumentando aos poucos para você. Ele aprende qual que é a sua curva do despertar ideal, saudável para você. E ele pega você na curva do despertar, porque às vezes, por exemplo, sabe aquele sábado que a gente passa um pouquinho, pô, hoje eu estou cansado, eu mereço dormir um pouco mais, a gente passa do time certo, acorda cansado. Pode reparar, porque você passou da curva do despertar para o seu corpo. Então é legal usar esse tipo de tecnologia, Sleep Cycle, tem outras várias, que ele faz você entrar na curva e acorda você na curva do despertar. E, às vezes, a curva é muito antes do que você imagina. Eu estou usando, é muito louco. O meu está dando 5h15 da manhã, e eu não tinha esse costume. E eu estou fazendo o que ele manda ali. Começa a música, eu acordo muito melhor. É muito louco. Então, esse tipo de tecnologia vale a pena utilizar. Mas, assim, o padrão populacional é de 7 a 8 horas. Esse é o padrão. Então, o que vale é que horas que você vai dormir, né? E o jantar, você falou bem aí, sim, isso tem comprovação científica. Quanto mais leve, uma proteína ali, uma salada, fibra, melhor. Agora, para os caras que treinam de manhã pesado, bike, 30, 50 km de bike de manhã, ele tem que carregar carboidrato à noite, porque é o pré-treino verdadeiro. Não adianta comer carboidrato antes da... Não adianta, isso não é pré-treino. Pré-treino é 6, 8 horas lá atrás. Então, quem treina de manhã muito pesado tem que carregar carboidrato à noite, não tem jeito. Só que sempre vai ter um impacto a mais no sono mesmo, isso é verdade. Vai ter. Doutor. Oi. Aqui, ó. Aqui no fundo. Opa. Meu nome é João, eu pratico tênis 3 vezes por semana. Faço aquecimento bem antes de começar a atividade, jogo 3 a 4 horas de segunda, quarta e sexta, só que eu tenho sofrido com dor no ciático, inflamação do ciático. O que pode ser isso? Olha, o tênis não costuma dar isso, sabia? Porque o tênis é um dos esportes mais harmônicos que existe, anatomicamente, né? Os movimentos do tênis são harmônicos, assim como a natação. Inclusive o tênis, no último estudo que saiu, o tênis é o esporte que mais aumenta a longevidade humana. Aumenta 10 anos a longevidade humana. O tênis faz isso. Em segundo lugar, natação. Em terceiro lugar, ou quarto, é a corrida de rua, que faz esse aumento de longevidade. Mas aí nervo ciático é mais compensação muscular, aí é uma coisa mais individual mesmo. Aí você precisa de uma avaliação, o ideal seria um fisioterapeuta do esporte, que ele vai fazer a avaliação biomecânica do seu corpo, às vezes é coisa postural básica. É você colocar algum suporte ali no seu carro, no calcanhar, para aumentar 1 centímetro, já acabou, porque você alivia o ciático. Já usa, então. Tá vendo? Não, mas aí tem que ter uma avaliação biomecânica bem... Os caras hoje têm tecnologia com foto, para observar a sua biomecânica, sua lombar e fazer o ajuste necessário, entendeu? Até, aí voltando de novo, fortalecimento e hipertrofia em regiões específicas, para aliviar o nervo ciático, entendeu? Mas o tênis não é comum, não. É alguma coisa do seu corpo mesmo. Finalizado? Churrasco. Churrasco. É isso, pastor? Bora. Já. Pessoal, gostaram? Valeu a pena? Uma bênção, né? É um mimo do Pai aí para o nosso coração, para os nossos dias. E assim, tudo que foi falado aqui é bastante prático, né?
não tem nada que a gente não consiga aplicar no nosso dia a dia. Caminhar, se alimentar melhor, etc. Amém? Gente, vamos orar aqui pelo Felipe antes que ele desça.